todos bem-vindos mais uma vez. As pessoas chegaram depois, estão chegando ainda, né? Meu coração se alegra em poder recebê-los. Tudo que nós estamos fazendo é para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos agora para o momento da exposição bíblica, mas antes eu quero só falar rápido, em 3 minutinhos, a história do fórum. No ano de 2013, em uma escola, faculdade aqui, nós começamos um culto evangelístico com algumas pessoas lá dentro da escola. E de lá, o Senhor nos trouxe, nos deu esta graça de, em 2014, no ano seguinte, fazer o primeiro fórum de educação cristã. Inclusive, o pastor Michel estava conosco, né, nesse primeiro momento, e estamos aqui, para a glória do Senhor, do 12º Fórum de Educação Cristã. Nós entendemos que nós temos esse chamado de Deus, não só para a igreja local, mas para outros líderes, outras pessoas, seminaristas, irmãos, né, obreiros, pessoas, pastores, líderes, membros de igrejas que vão ou aqui presencial, ou depois nas nossas redes sociais, vão aprender da palavra de Deus. E eu quero confessar para os irmãos, nesses 12 anos de fórum, eu posso afirmar para os irmãos que a palavra de Deus amadureceu esta igreja. O Evangelho verdadeiro nos trouxe até aqui, para a honra e glória do Senhor. Esse ano nós vamos tratar esse tema tão importante, que é trazer uma doutrina de tradição batista reformada, uma doutrina tão bíblica, para que a gente possa compreender acerca disso. Hoje vamos receber o pastor Michel Augusto, que vai falar um pouquinho sobre o contexto da pregação. Irmãos, quantas coisas maravilosas o Senhor tem para nós, e o meu coração se alegra, né? Eu estava ali emocionado de ver o quarteto cantando, a Juscelia, que é minha amiga, é minha irmã praticamente, ela chama de mano, porque a gente se conhece há muitos anos, né? É irmãos, nós somos irmãos mesmo, né? Conviveu conosco aqui há muitos anos, né? Com a minha família, então é minha irmã em Cristo também. E eu fico muito contente de poder receber todos aqui. Então vai meu pai, a minha mãe, várias igrejas, né? Todos vocês, que alegria. Eu quero então ganhar tempo, quero convidar aqui o Dr. Michel. Enquanto ele chega aqui, eu vou só externar a minha alegria por ele estar aqui. Pastor Michel é meu amigo pessoal. Com ele está ali o pastor Paulo também Correia. Deus abençoe, pastor, pela sua presença. Obrigado, viu? Está aqui com a igreja reformada em Ceilândia. Pastor Michel de Águas Claras. E a gente se conhece há alguns anos, e pastor Michel é como se fosse o meu mentor, porque a gente se conversa ali pelo WhatsApp, né? A gente tem acompanhado toda a história dele acadêmica, como pastoreio, e o meu coração me alegra quando o pastor Michel consegue estar aqui conosco. Não é? Obrigado, viu, meu líder, mais uma vez, e pastor, por estar aqui conosco. Eu fico contente demais, irmãos, meu coração está radiante de alegria, viu? Nós vamos então ouvir, né? Todo mundo pegou o seu kit? Levante a mão aí. Isso, anote. Isso, eu falo sempre para o pessoal da igreja local que a anotação é importante, né? A gente estudar, pensar, né? Entender, e até com bons bereanos, conferir lá na palavra de Deus, não é? É muito importante isso. Então, louvo a Deus pela vida do Michel, que hoje vai ministrar a palavra. Amém, queridos? Após o pastor Michel expor os textos aqui, a mensagem desta noite, nós vamos ter um período aí de 25 a 30 minutos de fórum. Então vocês já podem aí, ó, tem no telão aí um número, você pode fazer as suas perguntas, tá bom? Dentro do tema que vai ser feito hoje, falado hoje, tá bom, gente? Vamos ouvir então com graça, em nome de Jesus, o pastor Michel. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Estou aqui com o pastor Paulo Correia, que ele pastoreia a Igreja Batista Reformada na Ceilândia. Eu pastoreio a Igreja Batista Reformada em Águas Claras há 24 anos. Comecei com 22 anos, vou fazer 46. O tempo passa rápido. Eu entreguei minha juventude para a obra de Deus, não me arrependo. Tenho 2 filhos adolescentes, minha esposa, eles não puderam vir. Eles
sábado é muito complexo, durante a semana é muito corrido para nós, como para vocês também, mas eu deixei eles quietinhos, se preparando para amanhã. Amanhã é o nosso dia bem cheio, né? Mas é isso, essa igreja aqui, pastor Zé, pastoreada pelo pastor Zé, eu acompanhei o início dela esses anos todos e fico muito feliz dele, pela graça do Senhor, ter continuado, não ter desistido. Não é fácil pregar o Evangelho hoje em dia, num ambiente onde as pessoas não querem a palavra de Deus. Quando nós começamos a igreja também Águas Claras, nós começamos com 2 pessoas, eu era muito novo, era um ambiente muito complexo, as pessoas queriam uma igreja mais de movimento, uma igreja mais à vontade. E desde muito novo eu pensava sempre na pregação do Evangelho. E até hoje, da mesma forma. Amém? Bom, eu trouxe aqui um estudo, nós temos um fórum de educação cristã. Eu trouxe um estudo sobre a diferença da Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante no tocante à pregação. Qual é a diferença da pregação católica para a pregação protestante? Muito obrigado, meu irmão. Nós tivemos aí agora o falecimento do Papa Francisco e nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém. A gente respeita a questão da morte, do sofrimento das pessoas. Nós estamos aqui para trazer diferenças bíblicas e teológicas entre o catolicismo romano e a igreja protestante. Por quê? Porque nós saímos da reforma protestante. Ou não? Sim ou não? Sim. A igreja evangélica ela se ramificou, mas qual é a origem da igreja evangélica? Reforma protestante. Não tem como negar a história, né? Não tem como negar a história. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou no castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquelas famosas teses contrárias à Igreja Católica Romana, certo? Bom, mas eu quero de forma bem didática ir direto ao ponto. Eu não vou fazer aqui uma pregação, uma exposição bíblica, eu vou dar um estudo. Há uma diferença entre pregação e estudo. Nós somos um fórum de educação cristã, eu vou fazer um estudo. Eu queria muita atenção de vocês. Se vocês puderem, se fosse pregação da mesma forma, mas eu sou um pouco chato com essa coisa de gente movimentando, eu perco totalmente a atenção. E eu olho e vou deixar você sem graça. Lá em casa eu faço da mesma forma. Em casa eu tenho culto todo dia com minha família, na hora do almoço, todos os dias, literalmente. E minha esposa e os meninos sentados ao redor da mesa, se uma caneta se movimenta, eu digo, não, vou parar, eu paro, digo, termina de movimentar a caneta e aí eu volto. Porque não é fácil você falar e as pessoas estarem movimentando. Amém? Vamos lá então? Quero orar primeiro, pedir que a graça do Senhor nos direcione. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui dependendo completamente da ação do Teu Espírito Santo, para que a verdade do Teu Evangelho prevaleça no nosso meio. Que o Senhor converta corações, nos leve ao arrependimento e nos traga firmeza de acordo com Cristo Jesus. Que todos digam amém, amém e amém. Vamos lá, eu coloquei um quadrinho, eu quero ir direto ao ponto. Tem um quadrinho na TV aí, por gentileza?
mandei para o pastor Zés. Nesse quadrinho tem a diferença. Eu fiz uma tabelinha. Vê se consegue aí. Uma tabelinha da diferença, isso. Agora, bicho, para mim vai dar certo, eu não sei para vocês. Fica só mais um pouquinho. Faz o seguinte, se você puder, coloca sempre na primeira linha, deixa na primeira linha e eu vou falando e você vai avançando, pode ser assim? Vamos lá. Deixa na primeira linha, nas quatro primeiras linhas, pode ser. Agora ajusta só um pouquinho, porque está cortando as palavras, não ajusta. Isso, tá bom assim, tá ótimo assim. Eu vou explicar, vamos lá. Fiz essa tabela que vai servir para vocês entenderem a diferença da igreja católica romana, da igreja protestante, no tocante a isso aqui, ó, que é feito aqui, ó, no púlpito. O pastor Zé poderia depois enviar para a lista de transmissão de vocês, dos convidados que estão aqui, o quarteto, a nossa irmã que cantou, vocês todos que estão participando, o pastor Zé pode enviar para vocês, tá certo? Vamos lá então. Qual a diferença então da pregação? Todo mundo sabe o que é pregar? Ok. Pregar uma pessoa que sobe aqui, igual eu estou aqui, tem um púlpito que é de madeira ou de vidro, e essa pessoa vai falar da salvação em Cristo Jesus. Pelo menos eu creio que deveria ser assim, não é verdade? E não só da salvação, mas dos efeitos práticos da salvação, que é a nossa vida de santificação. Muito bem, como era a pregação na Igreja Católica Romana? Bom, a Igreja Católica Romana, o que valia na pregação era a tradição do Papa, ou seja, aquilo que o Papa e os documentos da Igreja determinavam. Então, a pregação, na Idade Média, até o século XV, e não só no final do século XV, mas até os dias atuais. O que a Igreja Católica prega quando um padre sobe na tribuna e tem um púlpito à sua disposição? Aquilo que a Igreja diz para ele pregar. A tradição, os documentos que dizem para eles, que norteiam aquilo que eles creem. Bom, a Igreja Reformada e a Igreja Protestante, a partir, não a partir somente de Lutero, mas um pouco antes de Lutero, nós tivemos homens que começaram a dizer: calma aí, mas esses padres estão subindo no altar e estão pregando o que o Papa quer que eles preguem, mas eu acho que isso está errado. Então, alguns homens antes de Lutero, como John Huss, século XIV, eles já começaram a dizer: isso está errado. Como é que pode? Alguém sobe lá em cima e fala o que o Papa quer que eles dizem? Eles têm que pregar a palavra de Deus, eles têm que pregar o Evangelho de Cristo. John Huss foi um que foi queimado vivo. A história, ela se divide um pouco sobre o local que John Huss foi queimado, se foi em Constance, na Suíça, ou se foi em Praga, na República Tcheca. Estive nesses dois locais fazendo um documentário sobre isso, mas ele morreu queimado porque ele afirmou, ele não deixou de afirmar o princípio formal, ou seja, nós temos que pregar as Escrituras Sagradas e não aquilo que o Papa diz. Ele morreu queimado por conta disso.
Só que ele disse o seguinte: ó, vocês estão matando um ganso, que é o significado da palavra rãs, mas um dia vai vir um cisne, e esse vocês não vão conseguir matar. O cisne se tornou um símbolo do luteranismo. Ele estava falando de Lutero. 100 anos depois, Lutero, que era um monge católico, era um monge agostiniano, Lutero começou a estudar o livro de Romanos, e ele descobriu, e ele começou a bater em cima de duas teclas praticamente. As escrituras sagradas, elas estão acima do que o Papa diz. A segunda coisa, que a gente chama de princípio material: a nossa justiça, ela vem totalmente de Cristo. Nós não somos justificados pelas nossas obras. A nossa justificação é pela graça mediante a fé em Jesus. Para que, não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8. Então isso não é coisa de igreja presbiteriana, isso não é coisa de igreja batista reformada, isso está nas escrituras sagradas. É porque as pessoas não leem. Então, a Igreja Católica Romana, ela colocava o Papa. O que o Papa dizia, os padres iam lá e pregavam. A Igreja Protestante, ela nasce dizendo o seguinte: somente as Escrituras. Lutero e os sucessores de Lutero diziam o seguinte: se você subir no púlpito, pregue a palavra, não pregue o que o Papa acha, não pregue o que fulano acha, pregue o que a Bíblia diz. Isso é uma herança protestante reformada. Isso não é um movimento do Facebook. Tem uns caras reformados no Facebook. Não, está na Bíblia. Então vamos lá. A Igreja Católica Romana colocava o que o Papa dizia, ou seja, a tradição, acima das Escrituras. No quadro ao lado, a Igreja Reformada colocou as Escrituras Sagradas acima do que um homem diz. As Escrituras estão acima do que o Papa diz, do que o próprio Lutero diz, do que o próprio Calvino diz, do que qualquer um diz. Por isso que tem um princípio, sola scriptura, escrito em latim, somente as Escrituras. Volta para o quadrinho lá. O que a Igreja Católica diz sobre a Bíblia? Eles dizem o seguinte: a Bíblia, ela tem um valor secundário, porque dizem eles que a Bíblia nasceu da Igreja Católica, mas isso não é verdade. A Bíblia que gerou a Igreja, a palavra de Deus, escrita pelos profetas e pelos apóstolos, que gerou. Então ela não tem um valor secundário. O valor dela é primário, ela é autoridade. Então, segundo a tradição católica, a Bíblia tem um valor secundário, mas segundo a Igreja Protestante, nós não ignoramos a tradição, até usamos as confissões para sistematizar, mas a Bíblia, ela tem um valor superior. A Bíblia, ela é inerrante, ela não erra. A Bíblia é autoritativa, ela é autoridade. A Bíblia é inspirada e ela é revelação divina, ela veio do Senhor. 2 de Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16. Ela foi escrita por homens, mas foi dada por Deus. Pedro falou. 2 Timóteo 3,16,
evoca novamente a inspiração das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos acreditar nisso. É muito triste quando a gente vê pessoas que não têm firmeza nessas bases tão fundamentais da nossa fé. Então, primeira coisa que a Igreja Católica Romana, ela patina, viaja na maionese, escorrega na casca de banana, é acerca da autoridade das Escrituras. E não só a Igreja Católica, tá? Muitas denominações hoje que se dizem evangélicas não têm apreço nenhum pelas Escrituras Sagradas. Simplesmente o indivíduo sobe no púlpito, fala o que quer, da forma como ele quer, e fica por isso mesmo. Dá 6 gritos e incendeia a igreja e resolveu o problema. Cuidado, muito cuidado, porque se não houver palavra de Deus, se a autoridade do púlpito não for da palavra de Deus, você corre um sério risco de estar vivenciando uma falsa religião. Lutero, quando estava lá na Alemanha, em Worms, ele foi chamado para negar que as Escrituras Sagradas e a justiça de Cristo era a base da vida dele. Ele diz: olha, a palavra fez tudo, como é que eu vou negar tudo isso? Pedro, diante da fuga de muitos, saindo da presença do Senhor, o Senhor disse para Pedro: Pedro, você quer ir também? O que Pedro responde? Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse é o princípio formal. A Bíblia está acima daquilo que eu penso, daquilo que o Papa pensa, daquilo que o pastor fulano de tal pensa. A Bíblia é a nossa autoridade máxima. Ah, não, fulano disse isso, isso e aquilo. Tá, mas o que a Bíblia fala? O Beltrano falou isso, isso e aquilo, que era para fazer assim, assim, assado. Tá, mas o que a Bíblia diz? Você já parou para pensar? Você já perguntou o que a Bíblia diz acerca da sua prática, acerca da exigência que veio até você? Então, a igreja protestante, ela nasce nesse contexto. Um contexto com um ponto de interrogação enorme. Aquele ponto de interrogação lá do teto até o chão. Porque a Igreja Católica Romana estava construindo a basílica lá em Roma, vendendo indulgências, desprezando a palavra de Deus, desprezando a pregação da justiça de Cristo, que eu vou falar daqui a pouco. E Lutero começou a estudar. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vai gerar um grande problema. Lutero começou a estudar, começou a estudar o livro de Romanos com mais propriedade. Comece a estudar o livro de Romanos, você vai entender que o que às vezes você ouve e você nega não é coisa de batista e de presbiteriano, não. Começa a ler. Lutero fez isso, e Lutero já era um cara com um grau acadêmico elevado, professor de teologia, e lá em Wittenberg, na Alemanha, mas ele tinha uma deficiência de entendimento. Não importa o grau acadêmico que você tenha, não importa o tempo de crente que você possua, às vezes você não tem um entendimento adequado de coisas simples das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque às vezes você se acostumou a viver a vida só na malemolência,
só comendo daquilo que cai, as migalhas que caem na mesa. E o Pério começou a ler, começou a investigar como os bereanos, começou a estudar, e aí ele descobriu a segunda coisa, o segundo princípio que nós vamos tratar agora. A pregação da Igreja Católica é uma pregação que enfatiza as obras, ou seja, você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. Você precisa fazer isso para você ser digno daquilo. A pregação protestante, ela partia do princípio material. O que é o princípio material? A justificação, ou seja, o que é a justificação? Um direito de estar perante a face de Deus, um direito de estar com o Senhor por toda a eternidade. Essa justificação, ela acontece não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Porque Ele veio exatamente para fazer o que eu e você não conseguíamos fazer. Não faz sentido Ele ter vindo, se não for para fazer o que a gente não conseguia fazer, pagar pelo nosso pecado, pagar uma dívida contraída por Adão, uma dívida eterna. Essa dívida de Adão atraiu a ira de Deus, e só o próprio Deus encarnado, Jesus, poderia pagar a dívida que Adão contraiu. Então esse direito de estar com o Senhor por toda a eternidade, ele é conquistado por Jesus. Por quê? Porque somente Ele era bom o suficiente para satisfazer toda a exigência do Pai. Eu e você não tínhamos condições nenhuma de fazer alguma coisa para ser digno diante de Deus. Tudo que nós fizéssemos para alcançar nossa salvação seria insuficiente. Teria que ter um justo, totalmente santo, totalmente bom, para fazer o que eu e você não conseguimos fazer. E essa era a pregação protestante reformada. Jesus é o único que pôde nos reconciliar com o Pai. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, um dom gratuito do Senhor, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é por obras, para que ninguém se glorie. Irmão, nós vamos chegar no céu, irmão, com muito esforço. Nós temos que lutar muito para chegar no céu, irmão, calma aí. Jesus, nós temos que ser santos. Mas para chegar no céu, o esforço maior foi de Jesus. Nós só vamos chegar no céu por conta de Jesus. Não é porque você é bom o suficiente para chegar lá. Tudo que você fizer para tentar chegar lá vai ser insuficiente para você chegar lá. Mas Jesus, Ele fez uma obra completa. Ele obedeceu o Pai cabalmente. A obediência de Jesus foi completa. A obediência de Jesus foi até o fim. Ele teve morte de cruz, sem pecado. Por isso que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Esse é o princípio material da nossa fé. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Isso está na palavra de Deus.
As boas obras, elas, com certeza, para a Igreja Católica, você vai fazer uma boa obra e você vai ser digno do céu. Lutero ficou maluco com essa história, porque todo dia ele se via como um pecador. Ele diz assim: agora eu vou ser santo uma semana inteira para ver se eu me torno digno de chegar no céu. Segunda-feira, não mentia, não pensava nada de errado. Na terça-feira, pensou alguma coisa de errado. Quarta-feira, não pensou nada de errado, mas mentiu. Quinta-feira. Então, ele sempre tinha algum entrave que deixou ele pirado na cabeça. Eu falei: nunca vou conseguir chegar no céu, porque eu nunca consigo deixar de errar em algum momento da minha vida. Isso não é um estímulo para você continuar errando, porque Romanos próprio diz, né? Porque você está debaixo da graça, você vai continuar pecando. Negativo. Mas a Igreja Católica dizia e diz ainda que as suas boas obras vai resultar no merecimento. Quem já foi aqui no enterro católico romano? O cara, ele não era um servo de Cristo, literalmente, não confessou Jesus, mas era uma boa pessoa. Em algum momento errou, em algum outro momento acertou. Essa boa obra que ele fez, Deus viu. Não é por nossas obras que Deus nos olha. Se Deus nos olhar pelas nossas obras, Deus vai nos fulminar. Não sobra ninguém aqui. Pastor, mas você está querendo dizer então que a gente pode viver de qualquer forma? Não, nenhum momento. O que eu estou querendo dizer para você é que a pregação da justiça, desse direito de ter o céu pelas nossas obras, é uma pregação manca. Não tem base bíblica. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós somos justificados, pois, pela fé. Em nenhum lugar nós temos justificação por obras. Não existe isso. Por quê? Deus não pode se contradizer. Como é que Deus envia Jesus, mas ao mesmo tempo diz para você: eu enviei Jesus, mas você consegue ir para o céu com as suas obras? Não faz sentido. Então a pregação da reforma protestante é uma pregação da justificação pela fé. Deus só olha para nós através do que Cristo fez. Deus desviou a ira dele das nossas vidas por conta do pecado de Adão, em virtude da bondade perfeita de seu Filho Jesus. E por isso nós fomos reconciliados com o Pai. Mas a gente tem que fazer 1% para merecer. Billy Graham dizia isso, mas não é verdade não. Jesus faz 99% e a gente faz 1%. Aonde? Quer dizer que a obra da cruz foi 99%? A obra da cruz foi perfeita ou não foi perfeita? Perfeita. Então, Billy Graham é um servo de Deus, mas 99% fica com Jesus e 1% fica com a gente, desmerece a obra da cruz. A obra da cruz é perfeita, é acabada. O que Jesus fez foi de uma vez por todas. Foi de uma vez por todas. Nós precisamos vencer essa heresia. E essa heresia católica romana infectou muitas igrejas evangélicas que ficam pregando aí que a gente perde salvação. Você só perde salvação se foi você que conquistou pelo seu esforço. Mas como você não consegue conquistar pelo seu esforço, jamais você perde salvação.
Mas e essas pessoas, pastor, que se batizaram, confessaram Jesus, depois se desviaram, morreram contra Jesus? Essas pessoas nunca foram dos nossos, nunca se converteram de verdade. Porque o próprio Jesus fala, o que o Pai me dá, João 10. Quem disse isso foi Jesus. O que o Pai me dá, o que diz o texto? Eu jamais lançarei fora. Então a pregação da reforma protestante é uma pregação da justiça de Cristo, que resulta em santidade. Ah, pastor, então já sei o que está na tua cabeça. Então quer dizer que esse papo de uma vez salvo, sempre salvo, vou poder fazer o que eu quero da minha vida? Nunca! Porque um salvo em Jesus, ele vai ter prazer em andar na santidade de Jesus. Nunca que um salvo de Jesus, ele pode dizer ai não, eu não vou dizer que eu sou salvo não, senão eu vou fazer o que eu quero. Jamais! Um salvo em Jesus, ele vai ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele vai meditar de dia e de noite. Um salvo em Jesus, ele não vai conseguir viver no mundo por muito tempo. Um salvo em Jesus, ele não vai conseguir viver no seu pecado. Um salvo em Jesus, ele não vai conseguir viver para si próprio. Um salvo em Jesus, ele não vai conseguir viver sem a presença de Deus. Exatamente pelo fato de eu ter consciência de que eu sou salvo. É por essa consciência que me vem uma alegria tão grande que é impossível que eu entregue o meu corpo, a minha própria existência. Se eu tenho consciência de que fui salvo por Jesus, se eu tenho consciência que Jesus se entregou por mim, se eu tenho consciência que Jesus, o plano perfeito de Deus, tudo, a essência de Deus, como diz Hebreus 1, se eu tenho a consciência de que Ele morreu por mim, não me resta outra consciência a não ser andar em santificação. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos elegeu para a nossa santificação. Então, tire da sua cabeça essa coisa de que se você tiver certeza da sua salvação, você vai viver de qualquer jeito. Tire da sua cabeça essa história de que se você tiver convicção de que é salvo, se você tiver convicção que não perde salvação, que você vai viver em pecado. Não. Quem tem convicção da salvação vive para a glória de Deus. Quem tem convicção da salvação não vai entregar o seu corpo para a corrupção da alma. Quem tem consciência da salvação não vai entregar a sua vida para tudo aquilo que o mundo oferece. Ele vai ser incomodado, ele vai ser tocado, ele não vai ter paz no pecado. Deus não deixa um salvo dele, um eleito dele, um justificado pela fé em Cristo e pecar em paz. Você que é salvo em Cristo nunca vai pecar em paz. Se você está pecando em paz é porque você não é convertido. Talvez o problema seja a falta de conversão. Você entendeu a diferença da pregação católica para a pregação da igreja católica romana e da igreja protestante? A igreja católica, o padre nunca te entrega a certeza da salvação. E quando diz de salvação, diz que todo mundo está no céu. O Papa abriu as portas do céu para todo mundo entrar. Eu nunca vi ele pregando sobre arrependimento. Nunca vi ele pregando sobre volta de Jesus. Nunca vi pregando sobre arrebatamento da igreja. Nunca ouvi falando sobre a justiça de Cristo. Mas só de inclusão. Nunca vi falando da justiça de Cristo, só do amor. Amor. E nada de Jesus, do Jesus que vai voltar. Então a pregação católica romana é uma pregação de justiça por obras. Você fez o bem, você tem o céu. A pregação protestante é a pregação da justiça de Cristo. Cristo fez o bem completamente. E eu, pela graça do Senhor,
ando em santidade, embora sendo um pecador, eu ando em santidade e chego no céu, não por causa da minha santidade, mas por conta da santidade de Cristo. Agora, chegar no céu por conta da santidade de Cristo não tira de nós a responsabilidade de sermos santos. Qual o principal problema da pregação católica romana e de muitos evangélicos de hoje em dia? Uma pregação moralista. Ou seja, faça isso para você merecer o céu. Qual o principal problema? É o legalismo. É você distribuir brinquedos para o orfanato. Você doou isso, você fez aquilo, então Deus vai te receber lá no céu. Repito, você pode praticar todas as obras do mundo e ir para o inferno. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso então continuar praticando as minhas obras mesmo acreditando na salvação? Não. Se você é salvo, você vai buscar a santidade de Deus. Tira essa lógica errada que colocaram na tua cabeça. Que não é lógica, é uma confusão que criaram na tua cabeça. Não vou ter certeza da minha salvação, não, porque senão eu vou aprontar muito. Como assim? Você vai aprontar muito porque você não é convertido. Você apronta muitas vezes porque você não é convertido. Mas se você for convertido e você aprontar, o Espírito Santo de Deus, ele te puxa. Ele te chama através da palavra e te corrige, te exorta, te edifica, te consola. Não tem como você andar fora da presença de Deus. Não tem como você andar longe de Deus sendo um salvo verdadeiro, convertido em Jesus. Então, ser justificado em Cristo nos leva a uma vida santa. O ditado popular, você não pode dizer que tem um céu, senão você vai viver de qualquer jeito. Não. Eu posso dizer, sou salvo em Jesus. É tanto que eu participo da ceia, só participa da ceia quem tem certeza da salvação, ou não? Ou participa da ceia quem está assim, meio que com dúvida se vai namorar na Nova Jerusalém? Não, eu participo da ceia, pastor, mas eu não tenho convicção que vou participar da Nova Jerusalém. Mas como assim? Se a ceia é a prefiguração da Nova Jerusalém, ela aponta para a Nova Jerusalém, como é que você participa da ceia e você não tem certeza da salvação? O próprio texto da ceia fala sobre isso. O próprio texto de Jesus, quando citou a ceia, ele fala até aquele dia. Ou você participa da ceia, mas não sabe ainda se vai para Nova Jerusalém. Eu tomo o cálice, eu como do pão, mas eu acho que eu não vou comer do cálice e do pão eternamente. Isso é incoerente. Isso aí é até uma certa burrice. Você dizer que participa da ceia, mas dizendo que não tem certeza da sua salvação. Então, acho que o que está faltando, repito, é conversão. Porque quando você é convertido, você tem certeza da Nova Jerusalém. Você tem certeza que um dia vai morar com o Senhor. Você tem certeza que você está aqui, mas você não é daqui. Então, se você é justificado em Cristo, você consequentemente tem uma vida santa pela palavra de Deus. Você tem certeza do céu, mas você já vive como se estivesse lá. Tire da sua cabeça a ideia de que você não precisa ter certeza da sua salvação. Lutero não tinha essa certeza e entrou em parafuso. Eu já vi muita gente entrando em parafuso porque não tem certeza da sua salvação. Não tem convicção. Por outro lado, se você tem certeza da sua salvação, meu querido irmão,
Entenda uma coisa: você precisa ser santo. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos de nos arrepender todos os dias pela graça. A convicção de sermos salvos em Jesus, essa era a pregação protestante reformada, é a pregação que falta no púlpito hoje. A convicção da nossa salvação tem que gerar em nós uma convicção de arrependimento de pecados. Tem que gerar em nós constantemente. A vida é feita de fases. Um dia desse eu tinha duas crianças lá em casa que me beijavam toda hora. Agora, para arrancar um beijo de dois adolescentes é uma luta, irmão. É luta. Passa por a gente não falar nem um bom dia. Eu digo: rapaz, calma aí. Passam por mim e não falam um bom dia? O que é isso, irmão? Volta aqui, dá um abraço ao seu pai, dá um bom dia aqui. A vida é feita de fases. Mas independentemente da fase que nós estamos, a convicção que nós temos da justiça de Cristo, que foi perfeita por nós, deve nos conduzir a uma vida de santidade. A vida de casal passa por fases. Para quem tem mais de 20 anos de casado aqui como eu, sabe o que estou falando. Casamento novo é uma coisa, mas depois você passa por outras fases, e você tem que descobrir e redescobrir a santidade de Cristo nas novas fases que a vida traz para nós. As novidades não existem mais. A vida e os seus deslumbres não traz mais aquela coisa toda. Você já passou por vários momentos. Talvez você já tenha conquistado algumas coisas na vida, a sua casa própria. Glória a Deus por isso. Talvez você já tenha tido alguma estabilidade que você tanto lutou. Você passou a vida toda lutando por alguma estabilidade. Você conquistou pela graça do Senhor aquela estabilidade, mas de repente parece que a vida perde a graça. Parece que tudo fica preto e branco. E aí que está a armadilha. Quando Pedro escreve a carta, a primeira epístola, que a gente chama Epístola do Sofrimento, aquele povo, aquela comunidade estava sofrendo ataques políticos, sociais, culturais, dos mais diversos. E uma ordem que Pedro deu foi fundamental: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, diante das fases, as novas fases que a vida vai trazendo, os justos em Cristo, os justificados pela fé em Cristo, eles precisam, pela graça do Senhor, serem refinados no processo de santificação. Irmãos, cuidado com redes sociais. Se tem uma desgraça na atualidade, uma bênção por um lado, que se você puder usar para evangelizar, para divulgar as coisas do reino, é muito bom. Mas por outro lado é uma desgraça. Redes sociais. Nós precisamos vigiar todos os dias em relação às redes sociais. As redes sociais possuem muitas vozes, possuem muitas imagens, possuem sugestões. E às vezes você está naquele momento, né? Puxa, eu estou entediado aqui, não é assim? Vamos jogar na real aqui, não é assim que acontece? Estou entediado aqui. Vou ver aqui que me mandaram no WhatsApp. Te mandaram um link no WhatsApp. Do link vai para o Instagram. Do Instagram te conduzido para o TikTok. Do TikTok para o Facebook. Do Facebook para o YouTube. Quando você menos espera, você gastou 4 horas vendo, sabe o quê? Porcaria. Vendo a vida dos outros. Porque a fulana separou de Beltrana, fulano traiu ciclano, e não sei o que. Rapaz, como é que pode trair o fulano, a menina, um jovem, um casal jovem tão bonito? Daqui a pouco a sua vida vira uma novela de fofoca. Um crente em Jesus. Aí se você parar e perguntar quantos minutos você leu de Bíblia naquele dia que você gastou 4 horas de Facebook? 0.
Então, a vida do justificado pela fé não é uma vida de devassidão. Você não vai fazer da sua vida o que você quer. Ter certeza da salvação é ter convicção que a cada fase da vida nós precisamos ser mais santos. Então, tira da tua cabeça essa ideia de que esse povo que diz que já é salvo pode viver de qualquer jeito. Essa ideia foi o diabo que colocou na tua mente, para você perverter essa doutrina fundamental da fé, que é da justificação pela fé. A doutrina essencial. Sem essa doutrina, a igreja fica capengando, porque ela fica se baseando em quê? Em homens. Ela deixa Cristo de lado, ela tira Cristo do pedestal e fica só se baseando em homens. Coloque a doutrina da justificação pela fé, que é bíblica, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé em Cristo. Efésios 2:8 e 300 milhões de textos bíblicos. Coloque essa doutrina em autoestima, que é uma doutrina bíblica. E como consequência prática dessa doutrina, vivamos o arrependimento diário. Aquele dia que você teve um dia tenso, um dia cheio, um dia carregado, ao final do dia você quer tirar para relaxar um pouco. Aí que mora o perigo. Pare um pouco e pense, calma aí. É aqui que a armadilha do diabo contra a minha vida. É aqui que eu vou parar e vou orar mais. É aqui que eu vou ler a palavra. Aqui que eu vou pegar um devocional. Vou colocar um hino. Eu vou mudar o foco. Porque o eleito de Deus, o justificado em Cristo, ele está sempre antenado nas astutas ciladas do diabo. Ele, pela graça do Senhor, ele entra em vigilância, em oração constante, e ele começa a perceber as astutas ciladas do inimigo, e se volta para Deus constantemente. Meus irmãos, eu espero poder ter falado um pouco do que foi a reforma protestante. A reforma protestante não é só doutrinária, ela destaca a prática cristã da santidade. Ela não destaca somente a justificação pela fé, ela destaca o desdobramento da justificação pela fé. Em Cristo eu fui reconciliado com Deus, mas em Cristo, pela graça, eu ando em santidade. Eu vivo em santidade. Eu quero repetir. Tire da sua cabeça essa ideia que colocaram de que se você tiver a certeza da sua salvação, você vai viver de qualquer jeito. Você só vive de qualquer jeito se você não for convertido de verdade. Mas se você é um convertido de verdade, tem convicção da sua salvação. E a partir dessa convicção, ande em santidade. Faça tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ore comigo, Senhor. Foi exposto a justiça do Senhor, que é perfeita, a única que satisfez a exigência que o Senhor tinha. A nossa justiça é tão falha, Senhor. A nossa justiça é tão pequena, infinitamente menor que a justiça de Cristo. Que nessa noite, Pai, essa justiça de Cristo, pela ação do Espírito Santo, possa trazer corações ao centro do Teu Evangelho, à centralidade da cruz. Que a gente seja livre de todo engano de doutrinas humanas. Que nós sejamos libertos de toda a doutrina humana que nos diz que nós não temos que ter convicção da nossa salvação. Que nós sejamos completamente livres dessas doutrinas malignas que colocam Cristo como insuficiente, como fraco.
mas que nós estejamos alicerçados na força do teu Evangelho, que é o poder de Cristo encarnado, que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e um dia vai nos buscar para nos levar. Que a força desse Evangelho, que o poder desse Evangelho seja a nossa pregação. Que o Senhor venha destronar, Senhor, nessa noite, as obras das trevas que nos levam a ficar presos em doutrinas de homens, em doutrinas humanas, doutrinas falhas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, haja no nosso meio. Espírito Santo, faça aquilo que eu não consigo fazer, que é levar os corações nessa noite à centralidade do Evangelho da cruz. O Evangelho simples de Jesus. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Queridos irmãos, quantos aprenderam da parte do Senhor? Parece simples, mas profundo, né? Quem estuda a Bíblia sabe disso. Quantas verdades bíblicas, teológicas, cristocêntricas nós aprendemos aqui hoje. Irmãos, nós vamos nesse instante para o momento do fórum. Como todos os anos, a gente vai convidar alguns pastores para sentar aqui comigo e você tem a liberdade de fazer perguntas, tá bom? E à medida que os irmãos vão fazendo as perguntas, claro que não sei se vai dar tempo de todas, mas pelo menos aí uns 20 minutos de perguntas a gente vai tentar fazer, tá bom? Então eu convido o pastor Michel a sentar aqui comigo, o pastor Paulo também, pastor Paulo, para nos ajudar a responder aqui, e eu vou intermediar aqui com vocês. Tá aí o zap, vocês podem fazer a pergunta, tá? Eu já tenho algumas aqui nos internautas, de algumas pessoas que já fizeram, e nós vamos fazer aqui à medida que a gente vai avançando, tá bom, gente? Irmãos, é tão séria essa questão da pregação do Evangelho, porque como o pastor Michel já disse, está tão banal, está tão rasa a pregação de modo geral, que nós como igreja, nós como pastores, líderes, obreiros, precisamos, né, ter critérios bíblicos, né, essenciais para a gente cumprir a vontade do Senhor. Então, ficou claro para mim que a doutrina da justificação pela fé é a essência do Evangelho para nós. A gente precisa trazer isso. E alguém pode até perguntar assim: mas esses teólogos aí tem um pouco de resistência com a palavra teologia ou teólogo, né? Quando na verdade nós estamos falando de quem? Do próprio Deus, da essência de Deus, né? A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa aprofundar o Evangelho. Eu costumo dizer aqui na igreja local que a igreja verdadeira de Cristo tem que ter essas características bíblicas, né? Para saber trazer isso de forma saudável para a igreja. Irmãos, nós estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar aqui do nosso local. No Brasil, quantas coisas. Eu falei aqui no curso de homilia semana passada. Irmãos, tá difícil. Tanta coisa ruim que tem na internet. E automaticamente os nossos púlpitos estão cheios de coisas rasas biblicamente. E eu conversei nessa semana com alguns músicos, a gente falava sobre isso. Então, o que se canta hoje nas igrejas é o que se ouve no púlpito, infelizmente. E aí, você vê canções totalmente anticristo, anti-evangelho, né? Mas vamos lá, eu tenho aqui, eu quero já podem fazer aí, já começou já? Agora, parou meu zap aqui, tanta pergunta, parou? A coisa chorou. Deixa eu fazer aqui a primeira para vocês. Já pastor Michel, pastor Paulo responder, tá bom?
Irmãos, perguntas simples, objetivas, tá bom? Você pode mandar aí no WhatsApp que eu vou fazer aqui, eu vou intermediar, vou fazer a leitura da pergunta, o pastor Paulo pode responder um, o pastor Michel pode responder outro, a gente vai juntos aqui tratando o assunto, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Pastor Michel, qual a responsabilidade de uma igreja em investir ou ensinar a pregação expositiva para o crescimento saudável desta igreja, né? Então, Romanos 10, 17 nos diz que a fé vem, é a fé justificadora, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, nós precisamos pregar, seja o Antigo ou o Novo Testamento, baseado em quem? Em Cristo. Vou repetir, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, se eu pregar outro evangelho, as pessoas vão ser salvas? Não. Se eu pregar outro evangelho, as pessoas vão ter convicção de que estão perdidas por causa do pecado de Adão? Não. Então a pregação expositiva é importante, por quê? Porque ela vai fazer com que você exponha a cruz de Cristo a partir do Antigo Testamento e do Novo Testamento e aplique isso ao dia a dia das pessoas. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Eu vou falar, presbítero Fausto, da igreja Atalaias, pastor Atalaias. Obrigado, Fausto, pela sua participação, meu irmão, mais uma vez. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4, fala de alguém que foi iluminado, participando do Espírito Santo. Experimentaram a bondade e o poder de Deus, mas caiu. E por essa queda, agora é impossível ser conduzido ao arrependimento? Há interpretações desse texto que podem vir a estimular dúvidas sobre a certeza, né, de uma vez salvo, salvo para sempre. Peço por gentileza uma explicação desse texto na busca da clareza neste ponto. Quem quer? Eu vou começar, depois eu passo para o pastor Paulo. Olha o versículo 9, o contexto. Do capítulo 6? Do capítulo 6. Abra aí, gente. Hebreus 6, 9. Olha o contexto. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com a bênção decorrente da salvação. O texto não estava falando de alguém convertido. Olha o contexto, o versículo 9 já diz: quanto a vós outros. Aí o texto entra em quem é salvo verdadeiramente. É só entender o contexto, ok? Então não fique só no versículo 6, vai no versículo 9. Quanto a vós outros, ou seja, vocês não são esses do versículo 6. Esses ali, eles experimentaram, é aquele tipo de gente que empatiza, participa da ceia, mas não são dos nossos, entende mais. Não quanto a vós outros, ou seja, quanto a vós outros, ou seja, vocês que são crentes convertidos verdadeiros, estamos convencidos de que a vossa salvação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Tá bom? Pastor Paulo, quer continuar? Sim, observando, primeiramente, obrigado por estar participando aqui, é uma alegria estar aqui com vocês. Essa doutrina particularmente me agrada muito, a doutrina da justificação pela fé, porque se você for analisar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que essa doutrina está lá, em praticamente todos os textos e todos os livros. E a carta de Hebreus, ela tem o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos. Em
e não para trazer dúvida, né? E como o pastor falou aqui do verso 9, o capítulo 6 vai dar um exemplo de pessoas que foram iluminadas pela palavra, no sentido de conhecer a doutrina, porque quando nós somos apenas iluminados, a gente tem um conhecimento aqui. Mas quando a gente é iluminado e convertido, o conhecimento cai para cá, porque a gente recebe um novo coração. Então ele está falando de pessoas que foram apenas iluminadas, pessoas que estiveram por muito tempo na igreja, conheceram, foram batizadas, participaram da ceia, participaram da comunhão da igreja, tudo isso na teoria, porque a semente não caiu em terra boa. A terra boa é aqueles que nasceram de novo, que receberam um novo coração. Essa é a terra boa. E quando a semente cai na terra boa, ou seja, no coração que foi recebido de Deus, porque a gente recebe tudo de Deus: a fé que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, e um novo coração cheio do Espírito Santo e da justiça de Cristo e da fé justificadora. Tudo isso vem de Deus. Então a terra boa é aquela pessoa que recebeu isso. Então ele está falando aqui, olha, como o pastor bem falou aí, falando daqueles que foram iluminados, mas ele fala, isso é bom. É aí que é a diferença da pregação expositiva. Quanto a vós, é um contraponto. Olha, eu estou falando desses aqui que vão estar no meio de vocês e vão enganar vocês, e até vocês estão se enganando mesmo, mas eu estou falando para a igreja, vocês que conhecem a palavra, vocês que foram justificados, vocês que foram santificados. Quanto a vocês não são desse tipo de pessoas, porque vocês estão perseverando na fé. Aquele que perseverar até o fim receberá o que? A coroa da vida. Isso. A perseverança é um sinal de que você foi salvo. A perseverança não é uma brincadeira. Ninguém está brincando de ser crente aqui. Se tem alguém aqui que está brincando de ser crente, vai terminar no inferno. Porque quem é crente de verdade não brinca de ser crente. Vai ter luta? Vai. Mas vai perseverar até o fim por causa de quem? De Cristo. E não porque você é bom o suficiente. Não porque você faz alguma coisa boa. E uma coisa interessante, só para finalizar aqui a minha fala, é que a Igreja Católica Romana, ela crê na justificação pela fé, só que não é somente pela fé. Por isso que tem os solas. A justificação é somente pela fé em Cristo. Eu vi uma pregação de um padre recentemente na internet falando sobre justificação pela fé, porque é animado, né? Um padre falando, ele falou coisas muito bonitas do texto bíblico, mas ele não enfatizou que nós somos justificados somente pela fé que Deus dá, que vem do alto. Ninguém nasce com a capacidade de crer em Cristo Jesus. Ninguém nasce com essa capacidade. Se Deus não der a fé para nós crermos, nós jamais iremos crer no Senhor de maneira salvífica, de maneira a perseverar até o fim. Alguns vão crer em Cristo, mas não vão perseverar até o fim, porque estão crendo com a sua fé natural corrompida pelo pecado. E é isso que Deus está falando aqui. Perfeito, ficou claro. Beleza, gente? Maravilha? Outra pergunta: se somos justificados pela graça e a graça anula a lei, existe uma separação do Velho e Novo Testamento, onde o Velho é vivido conforme a lei e o Novo conforme a graça, como algumas pessoas dizem. A pergunta é: se somos justificados pela graça, a graça anula a lei? Quem pode me ajudar? Então, vamos lá. Graça e lei. Cumprir a lei não faz com que você consiga herdar a salvação. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei completamente. Agora, quando nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, conforme diz Efésios 2:8, consequentemente, nós andaremos em santificação. E a lei é o critério, ela vai te dar o critério de como ser santo. Então, logo,
a graça te salva, mas te salva para obedecer a lei. Agora, eu não tenho como obedecer a lei para ser salvo, mas depois de ter sido salvo, eu passo a obedecer a lei. A lei é boa para a nossa santificação, né? Ela é justa, ela é agradável. Então, Paulo vai destacar esses atributos da lei. Então, não tem nenhum problema com essa relação. A graça salva e a lei é o critério para nós sermos santos. Como é que você vai entender o que você deve fazer ou deixar de fazer se não for pela lei? Tá ok? Maravilha? Vamos seguir? Pergunta: os pastores que estão aqui, Michel, pastor Paulo, como corrigir a prática de viver diferente da justificação pela fé? Mas prosseguindo de palavras, falando sobre a justificação da fé. Como batalhar para a igreja viver e corresponder ao princípio material de fé, por exemplo? Quem quer responder? Pega aqui um texto bem conhecido. Existe esse problema porque não se fala muito sobre isso nos púlpitos, né? Então, a pergunta é bem coerente, que está falando assim: como corrigir a prática de viver diferente da justiça da fé? Romanos 12, de 1 a 2 fala, ou melhor, verso 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem a pregação expositiva, nós não temos como moldar a nossa mente. A pregação expositiva é pregar aquilo que o texto está dizendo. Se a gente não pregar o que o texto está dizendo, a gente não tem como moldar a nossa mente. Não vai ser um passo de mágica. É tipo, por exemplo, mulher está grávida, o seu filho está quase para nascer. Quando ele nasce, o que acontece? Ele sai do mundo que ele tinha dentro da barriga da mãe para um novo mundo fora da barriga da mãe. A partir do momento que ele sair da barriga da mãe, ele tem que aprender o quê? A falar, a comer, a caminhar. E quem vai moldar essa criança nesse mundo? Os ensinamentos dos pais. E aqui, fazendo analogia, o ensinamento é a palavra de Deus. Se a palavra não for pregada expositivamente, o púlpito for usado para contar piada, para contar história de família, e não pregar a palavra de Deus, contar tradição, contar historinha. A tradição é importante, mas no púlpito que tem que ser pregada é a palavra de Deus. Como é que ela vai moldar a pessoa? Algumas pessoas vão morrer, infelizmente, sem ter a segurança da salvação. Isso é um fato. Elas vão ser salvas, mas vão deixar de experimentar a alegria de ter a segurança em Cristo nesse mundo. Vão perder tempo sofrendo, com insegurança, quando podiam estar passando a maior parte do seu tempo aqui com alegria. Da eternidade vai ter alegria? Vai, porque as tristezas não vão passar para lá. Mas a oportunidade que a gente tem de experimentar um pouco dessa alegria aqui, a gente vai perder isso, porque a gente não ouve o que? Sobre a pregação da salvação, da segurança da salvação. A gente perde tempo. Muitos crentes, infelizmente, estão em depressão por falta da segurança da salvação. Porque o diabo, ele ataca ou o seu passado, com a sua culpa, ou com a sua ansiedade, porque você não sabe o que te espera lá na frente. E se você não tem segurança da salvação, você é refém dos dois momentos, ou da culpa ou da ansiedade. Que tipo de vida um crente vai ter se não tiver segurança da salvação? Paulo fala que é uma vida miserável. Porque você não tem, esse mundo não traz segurança em nada. Esse mundo. Hoje você está com saúde, amanhã você está com uma doença terminal.
Hoje você está empregado, amanhã você está desempregado. A única coisa que nós podemos ter segurança certeira mesmo é a segurança da salvação. Porque se você morrer hoje, você vai acordar no céu. E tem segurança maior do que essa? Não tem, não porque você não, mas porque Jesus pagou o preço do teu pecado. Ele pagou tudo por você. Um adolescente fez uma pergunta, eu queria passar para vocês aqui para a gente tentar responder esse adolescente. Como podemos integrar os princípios da fé reformada na educação contemporânea? Promovendo não apenas o conhecimento teológico, mas também a formação de caráter e a vivência prática de fé no cotidiano dos alunos, por exemplo, né? Acho que a igreja tem esse papel, o convívio da igreja já vai te dar essa firmeza da fé em Cristo, não é? Claro que a fé reformada, as doutrinas bíblicas, nos traz essa base muito sólida, né? Som. Bom, uma pergunta interessante. Vamos lá. No século XVI, as pessoas não tinham muita firmeza na fé. Por exemplo, o sapateiro chega para Lutero e pergunta para Lutero o seguinte: ô Lutero, como é que eu faço para ser um sapateiro crente? Porque na Idade Média, uma pessoa era vista como crente se fosse para um mosteiro. Hoje seria o quê? Um monte. Subir a montanha. Subir na montanha. Era aquele cara que um monte que ia para o mosteiro. Aquele lá era crente, que conseguia ser crente. O restante estava tudo perdido. E o sapateiro perguntou para o Lutero: como é que eu posso ser um sapateiro crente? E o Lutero disse o seguinte: venda o melhor sapato por um preço justo. Ou seja, como é que nós vamos ser crentes no mundo? Praticando a justiça de Deus nas relações comerciais, praticando a justiça de Deus no dia a dia. Então, se você é um crente e quer ser crente no comércio e está vendendo um produto 10 vezes mais do que ele vale, então você está desonrando o nome do Senhor no comércio, né? Como você vai ser um crente na universidade? Na universidade, como professar a fé em Jesus na universidade? Bom, você precisa saber que a maior parte dos professores universitários, eles vão defender o evolucionismo. Eles vão defender doutrinas estranhas à fé cristã. Então, seja um defensor do criacionismo bíblico, seja um defensor de Cristo como seu Senhor e não somente como Salvador. Se Cristo é o seu Senhor, Ele vai ser o seu Senhor na vida acadêmica, Ele vai ser o seu Senhor na sala de aula, né? Então tem muitos cristãos que às vezes acreditam em Cristo como Salvador, mas não acreditam em Cristo como Senhor. Como é que você vai ser um cristão dentro do lar, na criação de filhos, na relação marido e mulher? Bom, Cristo, você não precisa procurar psicólogo para resolver os seus problemas emocionais. Você não precisa procurar terapeuta para equilibrar os seus sentimentos. Cristo pode governar as suas emoções. Você que é mulher, mãe, que passa por situações difíceis, é claro que tem questões hormonais, tem situações orgânicas, tem problemas de fato que necessitam até de um tratamento psicopedagógico, sim, mas problemas da alma não se resolvem com essas teorias. Os problemas da alma se resolvem com o Evangelho. Então, a dona de casa que está lavando louça,
ela precisa entregar sua confiança, suas emoções ao Cristo que governa todas as coisas. O pai de família que está na fábrica, trabalhando, ele precisa acreditar não somente na soberania divina, mas ele precisa acreditar na providência divina. Então, essa doutrina, ela tem desdobramentos práticos. Filipenses nos lembra exatamente disso, capítulo 4, verso 10 ao verso 13, destaca o cuidado do Senhor para conosco, com muito ou com pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No versículo 14 ao 20, destaca a providência de Deus. Olha, assim como Deus cuidou de mim através de Epafrodito, Deus vai cuidar de vocês, filipenses. Então, a justiça de Cristo se desdobra em questões muito práticas do nosso dia a dia, voltadas para o senhorio do Senhor em cada esfera da vida. Perfeito. Só o pastor me lembrou de uma coisa. Ele falou que ele faz um culto diariamente, né, pastor? Meio-dia. E eu imitei ele lá, depois que a gente conviveu junto. Ele foi meu pastor por 6 anos. Né? Depois eu fui plantar a igreja Batista Reformado do Brasil. Ele ajudou a plantação da igreja lá em Ceilândia, onde eu sou pastor lá agora. Então, assim, uma das coisas mais difíceis para pai e mãe aqui é cuidar da sua casa, ensinar o evangelho. Então tem que ter perseverança. Ele faz na hora do almoço, eu faço no café da manhã. Todos os dias a gente leu, pregou o evangelho, Provérbios, um verso ou mais por dia no café da manhã, com aplicação em Cristo. Foi fácil? Não foi. Foram 2 anos nesse processo. Ele depois já mudou de livro. Se pai aqui, que é crente, não fizer o seu esforço, mãe, tio, avó, o que for, não se esforçar para ter um culto doméstico, muito importante, gente, vai ser difícil. Porque não adianta ser crente só no domingo. Durante a semana, a palavra tem que fazer parte. É difícil, porque não é fácil. O dia a dia, a correria, todo mundo aqui tem uma vida normal, cheia de coisas para fazer. Né? Então, mas há essa necessidade. Se não houver um culto diário, você precisa fazer um culto de 1 hora, 2 horas, mas medita na palavra, ora a Deus, aplica a Cristo, para que a família toda possa entender. Isso é muito importante. E jovem, adolescente, não tem outra alternativa. Tem que ser claro e direto. Porque uma coisa eu sempre falo para os adolescentes: se você se desviar da palavra de Deus, neste mundo aqui, seus pais vão sofrer muito com você. Os seus pais são crentes. E a gente chora, né, quando o filho se desvia, quando o filho não quer mais saber do evangelho, né? A gente chora. Mas o pai e a mãe que é crente, o choro vai terminar quando Jesus voltar. Mas o filho que morrer sem Cristo Jesus vai chorar eternamente no inferno. E adolescente e jovem tem que saber dessa realidade. A gente não pode brincar com a palavra de Deus. Não pode. O nosso sofrimento tem uma data de fim para terminar, quando Jesus voltar, ou quando a gente for até Ele, né? Se a gente apagar os nossos olhos e morrer aqui, a gente vai até Ele. Então, essa realidade tem que ser trazida dentro de casa. E várias vezes, não adianta falar só uma vez não, porque a gente esquece. Imagina jovem e adolescente, a gente esquece mesmo. Então, tem que estar sempre relembrando. Muito bom. A doutrina da justificação, irmão, traz graça, temos que vivenciá-la, né? Na prática. Rapidinho, só a questão do culto doméstico, a gente fez uma série de mensagens aqui nesse contexto. Irmãos, é maravilhoso, porque o culto doméstico reflete no culto público, e o culto público reflete no doméstico durante a semana. É algo maravilhoso. Nós estamos finalizando aqui o Catecismo de Nova Cidade, só o último, né? Segunda-feira os 52, nós vamos finalizar. Irmãos, que maravilha!
a importância disso. Não é? E essa doutrina da justificação, a fé reformada, a Bíblia, a palavra do Senhor, nos dá essa âncora, né? Essa força, essa base para nós. E isso reflete no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Tá bom? A última pergunta, gente, tem muitas perguntas. A gente pode fazer assim: eu posso enviar via WhatsApp para o Michel, para o pastor Paulo, eles podem responder, eu mando para vocês, em texto, tudo certo, tá bom? Porque aqui o tempo é meio reduzido mesmo, não tem jeito, por causa do tempo, tá bom? Última pergunta, dos pastores, se os dois puderem responder por gentileza. Nós que somos batistas de fé reformada, nós utilizamos a confissão de fé, né? E sabemos sobre as confissões. Então a pergunta é: quais os benefícios dessa confessionalidade na liturgia do culto e também na educação da igreja em diversos aspectos? Eu queria que vocês me ajudassem a responder. Então, como eu falei, as Escrituras Sagradas, elas estão sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. A confissão de fé, ela vem em segundo plano. E para que serve uma confissão de fé? A confissão de fé é para que a gente possa sistematizar aquilo que a gente crê. Então ela sistematiza tudo aquilo que a gente crê num texto. E tem outra forma também, mais didática ainda, que é o catecismo. O catecismo não é coisa de católico, não. Catecismo é coisa de protestante também, porque catecismo vem da palavra da questão da educação, não tem nada a ver com o catolicismo romano. Então o catecismo, ele pega uma confissão de fé e transforma em perguntas e respostas. Então uma confissão, ou seja, um documento que resume o que a gente crê, é importante. Por quê? Porque nos ajuda a decorar literalmente perguntas da nossa fé. Vamos lá. O Catecismo Puritano, compilado por Charles Spurgeon. A pergunta número 1 diz o seguinte: o homem foi criado por qual motivo? Eu faço isso com os meus meninos toda terça-feira. Terça-feira é o dia do catecismo. Então, ele foi criado para viver para a glória de Deus. Então tem várias perguntinhas. Então essas perguntas, elas ajudam a sistematizar de modo mais sintético a palavra de Deus. Ok? Beleza? E sempre que você tiver alguma dúvida, alguma coisa, às vezes você... o que é o pecado? Vai lá no catecismo que está lá. O que é o pecado? É isso, aquilo, outro. O que é a volta de Cristo? Está lá. Os textos próprios, né? Os textos bíblicos estão sempre comprovando cada resposta, né? E uma igreja que tem uma confissão é uma igreja que sabe para onde está indo. Isso que eu ia falar, perfeito. Porque tem muitas igrejas abrindo aí, você não sabe do que elas creem. Então, quando a gente sabe o que a igreja crê, a gente tem a decisão de saber se a gente vai entrar naquela igreja ou não. Tanto é que tanto o pastor Michel como a nossa tem a classe novos membros, né? Se você não sabe o que crer, você vai sempre dizer The King, the Power, the Son, the Exato. Todo mundo sabe o que é The King, the Power. Todo mundo sabe, né? É fácil. Gente, vamos ler Bíblia e estudar justificação, o contexto da pregação do Evangelho. Mais uma vez, gente, a nossa ideia, a nossa intenção aqui é trazer luz para vocês. Não é de forma bíblica, simples, é uma conversa aqui, tá bom? Já quero fazer um convite, amanhã estaremos aqui, continua amanhã, em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, venha novamente, não é? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre o contexto missional, né? Desde lá dos reformadores. Qual é esse contexto? Porque as pessoas às vezes confundem e acham que só quem faz missões é o pentecostal, ou o metodista, ou o wesleyano. Não, batista, presbiteriano, reformado. As igrejas precisam ser missionárias. Todas as igrejas precisam entender esse contexto, não é?
E aí a gente vai também desmistificar aquela ideia que, assim, muito simples, que só tem 2 missionários na igreja, vamos enviar, beleza, ok, é bíblico. Mas e o contexto de se cumprir a missão de Cristo que a igreja tem que ser feita? A igreja precisa cumprir esta missão, não é? Por isso que nós nos denominamos uma igreja missionária, não é? E aí, nós vamos falar sobre isso amanhã, tá bom? Gente, tem umas 12 perguntas aqui. Prometo enviar para os pastores. Eles vão digitar o texto e eu vou repassar a vocês, tá bom? Inclusive, a última pergunta aqui ficou muito interessante. Ele falou assim: como o pastor Michel mencionou e ministrou aqui na pregação, sobre muitas denominações que não pregam o que está dentro das Escrituras, por que essas novas igrejas denominadas são regulamentadas? Olha que interessante. É porque não é só uma questão institucional, sem pelota. É uma questão também bíblica, doutrinária também, não é? Então, agora, tem muitas facetas aí, né? Está ali meu pai, que também é presidente de uma convenção de pequenas igrejas aqui em Goiás e em outros estados, sabe muito bem disso, né, apóstolo? Que é bem complexo esse contexto. Agora, eu creio assim: se Deus levantou uma igreja, que essa igreja cumpra o seu papel, que o seu líder, de preferência, cumpra o papel bíblico das Escrituras, e ponto, não é? É por isso que a pregação expositiva, a confessionalidade dessas igrejas é muito importante, porque as pessoas vão ter direção, né? Aonde, olha, essa igreja é bíblica, essa não é, né? Para a gente tentar entender. Então, irmãos, louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado. Pastor Michel, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu, meu amigo? Obrigado, Paulo, mais uma vez pela sua presença. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Quarteto, Deus abençoe, que prazer conhecê-los, viu? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Gil, obrigado, viu, mais uma vez. Deus abençoe, obrigado aos esposos também, a todos que estão aqui. Luciano, prazer, viu, meu irmão? Mas já tempo a gente não se encontrava, né? Deus abençoe. E a todos vocês que estão aqui, eu quero também dar um agradecimento especial aos novos membros da Igreja Batista que estão aqui aprendendo. Olha que legal, né? Um culto específico sobre doutrina, sobre ensinamento. Eles estão aqui aprendendo, né? Estão aprendendo na classe de novos membros e estão aqui também conosco. Deus abençoe. Amanhã, às 19h, aqui nós vamos receber o pastor Herbert Barbosa, o cantor Iago Martins e também a Universidade de Louvor da igreja local também. Nós vamos cantar aquela canção Castelo Forte juntos aqui com vocês. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? As irmãs da igreja prepararam um lanche para vocês lá fora. Então, na saída, pode lanchar e tal. Isso, Ricardo. Nós vamos sortear aqui. Vai ser o livro da Bíblia hoje. Quem pegou o número aí? É os dois. Não me subestima no meio, não. Vai ter gente aqui, ó. Aí, ó. Até o Michel e o Paulo pegou aqui, ó. Pegou aí, Paulo? Pegou, pai? Númerozinho? Pegou? Todo mundo com o númerozinho? Gente, esse livro é um oferecimento de uma parceria que nós fizemos, que a partir de hoje, a partir desse ano, vai estar todos os paulos conosco. A Casa da Bíblia aqui no... É Jardim Brasília lá? Qual é o endereço da Jardim Brasília? Setor 9. Digita lá no Google, lá, Casa da Bíblia Águas Lindas. Viu? Você vai encontrar lá. Quem não pegou o número? Quem não pegou? Todo mundo pegou o número, pastor, para ganhar aqui o livro, concorrer o livro? Então vamos lá. Acabando aqui, irmãos, não deixe de ir na livraria. Vai lá, pesquisa. Nós fizemos questão aqui, junto com o Miqueias, o irmão Miqueias, separar lá os livros. Olha, uma bênção, irmãos. Vai lá, né? É bênção de Deus, tá bom? Conversa com a irmã Lília, a pastora Lília, as meninas também, né, pastor? Vai auxiliar vocês aí, tá bom? Augusto Nicodemos, panorama do Novo Testamento. Eu queria sortear a Bíblia, mas os irmãos vão sortear o livro. Então, vamos no livro. Vamos lá. Meu Deus.
Quem ganhar, vai fazer questão depois de passar no WhatsApp, e aí como é que tá a leitura? Tá bom? Nós abençoamos, mas vai cobrar também. A gente cobra. Vamos lá. E aqui não tem mais nada, não. Saiu o número, ganhou, acabou. Não tem isso, não tem confusão. Aqui todo mundo. Eu não estou participando, mas o restante está participando. Peguei. Número 24. Rapaz, a galera falou, pastor, se eu ganhar, tô lá em casa. Essa boa leitura, viu? Ótimo, Deus abençoe. Parabéns por essa boa leitura desse livro, viu? Amém, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado a todos pela presença. Irmãos, quem não pegou o seu certificado de presença, pode procurar as meninas da recepção ali, tá bom? Para pegar o seu certificado. Gente, a minha gratidão. A Igreja Batista Vida Abundante, Reformada Vida Abundante de Águas Lindas, de coração agradece vocês, tá bom? Ore por nós. Nós temos um desafio aqui de evangelizar Águas Lindas e as vizinhanças. Unir com a Igreja Apostólica para nos ajudar juntos aí com essa teologia bíblica em nome de Jesus, juntos para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por este culto permitido fora, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela exposição bíblica, pelas perguntas e respostas, Senhor. Que o Evangelho esteja presente, Senhor, plantado em nosso coração, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Aqueles que vão também depois pelas nossas mídias sociais ouvirem e compreenderem qual é a boa, perfeita vontade Sua em nós. Senhor, nós queremos cumprir, Senhor, com a pregação viva, eficaz do Evangelho, de forma simples, de forma teológica, de forma bíblica, para alcançar os corações conforme a Tua vontade. Que esta igreja local, que as nossas igrejas aqui representadas, sejamos luz para levar o Evangelho da justificação. É nisso que cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, até amanhã às 19h. Tchau, gente. Deus abençoe. Paz. Boa noite. O lanche lá fora. Vamos tirar aqui uma foto. Vanessa. Fazer uma fila para lanchar lá fora, tá? Vamos passar aqui na biblioteca para a gente verificar os livros.